Fala galera, Boni e Dani aqui. Hoje eu vou trazer Rambo até o fim, Rambo 5. Mentira! Pois é galera, dessa vez não consegui assistir o filme ainda, mas a análise está chegando e logo logo a gente vai trazer uma crítica bem ali elaborada sobre esse filme que está trazendo tantos holofotes. Mas hoje eu vou trazer mais um desabafo sobre os CGIs. O que são os CGIs? São os elementos criados por computação gráfica, efeitos especiais e tudo mais. Aquilo que pode substituir ou até criar algo, ou até personagens e etc. A gente vai falar um pouquinho disso, a repercussão desse elemento, desse mecanismo, e qual é a importância e a forma de uso que está sendo sempre constantemente dentro dos filmes. Chega de enrolação, roda a vinheta. Bom galera, os CGIs, os efeitos especiais, o elemento criado por computação gráfica, começou assim a aparecer, sendo instalado lá no final dos anos 70, vou dar um exemplo, em Star Wars, Uma Nova Esperança. Foi bem implantado, trazendo uma inovação, uma surpresa, dando algo evolutivo no cinema. Que merda, hein? Sabia não? Lá nos anos 80 começou a ser usado com um pouco mais de frequência, trazendo grandes filmes que marcaram no passado, como O Feitiço de Áquila, Os Caça-Fantasmas, O Rápido do Menino Dourado, Querida, Encolhi as Crianças e outros filmes, implementando esse mecanismo, dando algo a mais. Já nos anos 90 começou quase a virar uma febre, bem utilizado e constantemente em boa parte dos filmes, tanto de ficção, terror, e ação e aventura. Alguns filmes que marcaram, como O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, foi bem implantado ali em horas certas, e alguns personagens, eu diria, boa parte deles, trazendo também o início de Jurassic Park, MIB Homens de Preto, trazendo bem essa coisa do CGI. Ainda no final dos anos 90, trouxe Matrix, o primeiro filme de uma franquia, onde o CGI foi implantado, usado de 80% a 90%, trazendo muitas coisas criativas sem atrapalhar tanto na história como também no desenvolvimento de cenas. Já a partir do ano 2000 para cá, começou a vir uma chuva de CGIs em boa parte dos filmes, em quase todos os gêneros, tanto de ficção, ação, aventura, entre outros. Porém, trouxe grandes filmes onde souberam utilizar, trazendo grandes destaques que era necessário, e outros já acabaram trazendo certos problemas, tropeçando nesse mecanismo. Filmes como Transformers, que lançou 5 filmes, Avatar, que apenas um, mas foi brilhante, foi sensacional, souberam ali trabalhar com esse mecanismo do CGI, não atrapalhando, não trazendo nada barato, muito bem utilizado. Já boa parte de outros filmes, que eu nem vou citar o nome, já começaram ali a trazer graves problemas, utilizando fora de hora, muito mal projetados, trazendo uma coisa bem barata. Que, aliás, traz uma cena até bem rápida. Quiseram implementar ali um CGI no lugar da personagem Leia, que poderiam ter usado uma dublê. Acabou perdendo o brilho, da coisa maravilhosa que estava sendo mostrada no filme. Não só ela, como foi substituída, como outros personagens. Então, foi usado de uma forma errada, inadequada, e não era muito necessário. É verdade. E quem não se lembra do Retorno da Múmia, lá no comecinho da era 2000, foi lançado o segundo filme da franquia, trazendo lá a cena final do Escorpião Rei, que claro, acabaram trazendo ele em forma de CGI, que não pegou legal, não ficou bem. Você não via ali o Escorpião Rei, você via ali uma computação gráfica ali bem digitada, onde acabou dando aquela caída no filme. Claro, temos hoje praticamente 90% da base dos filmes tem ali o CGI instalado, alguns são bem exagerados, outro acaba utilizando um pouco, mas não pega bem. Recentemente saiu Godzilla, o Rei dos Monstros, onde o filme é praticamente 100% na base do CGI, tanto nas cenas de ação como nas criaturas. O filme perde o foco do roteiro,
perde o foco da narrativa e fica só ali, a briga das criaturas colossais. Tivemos também Hellboy, o remake que foi lançado recentemente. Até foi bem utilizado, bem original, bem realista, mas também acabou arrancando o foco ali da história, abrindo mais espaço em cenas de horror, lutas brutais e deixando um pouco ali o espaço do núcleo central de lado. Apesar desses filmes abrangerem bastante esse lado do artifício do elemento visual, o CGI, e deixar um pouco ali a história, o núcleo de lado, o que mais me irritou até hoje foi o Deadpool 2. Nada contra o super-herói, ou o anti-herói, que tem 2 filmes bons, o primeiro é excepcional, mas foi bem ali implantado o CGI. Mas quando eu falo bem, não é que foi bom, é que foi até demais. Substituindo o Colossus por esse mecanismo, que a gente até conseguiu se acostumar, ele só aparece ali prateado, a gente não vê ele da outra forma, que ele adota outra forma, e a gente vê o Juggernaut em forma de computação gráfica, que também não pegou legal, me deixou muito desanimado. Eu acho que alguns personagens têm que ter um pouco mais de realismo, e isso não acabou acontecendo, tanto no Colossus, como no Juggernaut e entre outros personagens. Resumindo, galera, os CGIs hoje estão em quase 100% dos filmes que acabam saindo, em qualquer tipo de gênero. Alguns acabam sendo bem excessivos, trazendo boas obras, mas desfocando um pouco a narrativa. Outros acabam trazendo também bem excessivo, mas não desfocam o núcleo da história, a narrativa, o roteiro, o elenco, trazendo algo extraordinário e bem implantado. Aonde eu quero chegar é muito simples, galera, que hoje não é necessário você despejar tantos CGIs para trazer um ótimo filme. Roteiro, narrativa da história, produção, elenco, cenários, elementos práticos, são sinais que tudo isso pode se dar bem sem que você implante o CGI. Às vezes você não é necessário. Alguns filmes são lançados sem esses mecanismos que acabam rendendo muito, dando certo e trazendo algo bem baseado no suspense e no horror, ou até mesmo na ficção ou na aventura. Pra gente finalizar, é a minha opinião. Eu acho que quando a gente vê esses trailers, onde há aquelas cenas, olha, você viu ali um dragão, você viu ali um monstro, espaçonaves, cenas de ação ali com o cara voando por cima do carro, de um trem, algo assim, tudo isso é a base do CGI, que acaba nos surpreendendo, mas tem que saber usar. Sendo porque a primeira coisa que não pode ser destoada é o roteiro, é o núcleo central da história. E claro, a gente sabe que o roteiro, a produção, tudo isso tem que ter o seu valor. Mesmo que você utilize muitos CGIs, isso tem que permanecer por boa parte da história e tem que ter uma importância. É claro. Os CGIs estão matando os filmes, pelo menos boa parte deles. A gente tem que deixar bem claro também que há muitas obras, Senhor dos Anéis, o próprio Star Wars acabou usando bastante esse artifício, e entre outros. Mas a gente sabe que muitos filmes acabaram ali perdendo, sendo lançados como remakes, reboots, ou até dando continuações que não ficaram bons, porque eles acabaram trazendo um núcleo da história fraco, mal desenvolvido, e despejando CGIs para ver se atrai o público. Então essa é a minha opinião. A gente tem que dar valor no conjunto de obras e não deixar se levar por efeitos de computação gráfica, efeitos especiais, os CGIs. Bom, galera, antes de terminar eu queria agradecer aos inscritos. Tá aumentando, você que visualiza ali diariamente, você que é inscrito, mas também não tem aquele tempo vago para acompanhar o canal diariamente. A gente sabe que a vida é corrida, mesmo assim, muito obrigado, valeu e tamo junto. E logo logo sairá a crítica sobre Rambo até o fim. Tá saindo, galera, tenham paciência. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.